Seja muito bem-vindo ao Grand Round do Orbit. Aqui a gente discute a metodologia Orbit de raciocínio clínico e cirúrgico para você colocar em prática no seu dia a dia e conduzir os seus casos com mais assertividade. Eu sou Emerson Badaró. Aqui a gente tem para discutir o caso de hoje o Luiz Roisman, o Edu Novaes, e quem vai apresentar o caso é o Felipe Lucato. Felipe, o palco é todo seu. Fica à vontade para apresentar. Obrigado, Badaró. Grand Round é sempre uma coisa muito legal, tem sido muito legal gravar. E a gente recebeu já dois Grand Rounds de pessoas de fora, então fica aí o convite para quem quiser participar discutindo um caso. É um caso interessante, pode ser um caso do dia a dia, do consultório mesmo, não precisa ser nada super documentado ou super raro. A gente quer um caso interessante que gere discussões que a gente possa aplicar no dia a dia, né? E o caso de hoje que eu vou apresentar é o caso de uma paciente de 73 anos, do sexo feminino, que chegou na clínica com queixa de piora da visão central, com 2 dias de história. É uma paciente que tinha na história pregressa dela um aneurisma de aorta acompanhando só, que nunca tinha sido operada, não. E não era hipertensa, não era diabética, e o passado dela ocular, uma paciente já submetida à cirurgia de catarata nos 2 olhos e com a DMRI seca em acompanhamento. A acuidade visual de chegada dela era 20/20 no olho direito, 20/30 no olho da queixa, não tinha uma baixa de visão tão importante, embora a queixa dela era de um escotoma na parte central. No exame de lâmpada na biomicroscopia anterior, ela não tinha alteração nenhuma na córnea, não tinha reação de câmara, já era pseudofásica, com lente transparente, e a pressão de 11 e 12. Esse aqui é o aspecto do fundo de olho do olho direito, mostrando uma papila rosa, bem delimitada, escavação normal e com drusas na região macular associada à mobilização de pigmento. Ela tem um pontinho de hemorragia ali, né, da próxima da arcada temporal superior só. E no outro olho, não está passando aqui, um minutinho. E no outro olho, ela tinha essa alteração, e aí eu já queria abrir para vocês aí, para alguém comentar o que estão vendo aí no exame e o que pode ter de relação com a queixa dela. Além dos achados que você descreveu no outro olho, né, drusas, a gente vê que tem uma área hipocrômica ali, né, seguindo o trajeto dos vasos, né, muito sugestivo olhando assim a retinografia de algum efeito oclusivo arterial. Sim, alguém quer complementar mais alguma coisa? Eu complementaria dizendo que provavelmente o aspecto da tomografia vai ser um aspecto de PAN pela retinografia, ou seja, de hiperreflectividade das camadas internas da retina, e que isso justifica esse 20/30, que não pega bem a fóvea, né? Ele vai meio que circundando a fóvea, então muitas vezes essa acuidade visual não representa o desconforto visual que o paciente tem, né? Ela vai ter uma perda de campo ali inferior, na área da leitura. Então, realmente eu consigo entender que é um 20/30 ruim, não é um 20/30 bom. Eu acho, só complementando, Roger, acho que você falou perfeito, eu acho que o desconforto dele é porque pegou uma região grande do campo de visão ali central, mas eu acho que esse 20/30 é por causa dessas drusazinhas aí que deve ter uma mobilização de pigmento na tomografia de coerência óptica, alguma alteração da retina externa, eu acho que pode ser mais por isso. Às vezes, antes dela ter esse efeito oclusivo aí, provavelmente ela já devia ser 20/30, mas com uma qualidade visual um pouco melhor. Beleza. Tem um comentário para fazer também, que é para a gente reparar nos vasos arteriais na região do disco óptico ali também, né? Isso aí. O que tem lá? Tem um nódulo, um trombo intra-arterial ali, bem na saída do nervo óptico, na arcada temporal superior, né? Tem mesmo. Provavelmente esse paciente está embolizando, né? Isso, perfeito. O recado desse caso aqui, por que ele é importante para a condução nossa do dia a dia, né? É que eu passo um pouquinho a maneira que eu penso esses casos. Qualquer caso de oclusão que
eu suspeite de oclusão arterial, seja ela central, de ramo, ou mesmo um aspecto ali, como o Roisman comentou bem, que no OCT provavelmente vai chamar a atenção para um caso semelhante à PAN, é botar na bio de fundo ou fazer uma retinografia, se for o caso, mas olhar bem para os vasos arteriais, né? Principalmente nas áreas de bifurcação dos vasos. Vai seguindo o trajeto da área de isquemia que você achou na retina e procura a placa de Hollenhorst, porque não só nesses casos, mas também em casos de amorose fugaz, isso faz uma diferença gigantesca na vida do paciente, né? É um divisor de águas na condução do caso clínico dele. Só mostrando com mais detalhes o que o Badaró falou, perfeito, né? Aí, nesse caso aí, no fundo de olho, tem várias coisas para te distrair, né? Tem ali as drusas, tem esse achado da retina mais isquêmica, mais pálida, então era fácil de passar despercebido mesmo com aquilo ali. Tem umas coisas que às vezes a gente se contenta em achar uma alteração, né? E deixa de procurar outras, e às vezes o paciente tem várias alterações, então realmente... A princípio passa batido, mas tem que ter bastante atenção mesmo para ver. Olha o exame de refração que ela veio fazer há 4 meses atrás, como era, né? E olha como tem realmente uma alteração, uma plaquinha ali no disco. Né? Bom, como o Roisman comentou, ali tem um padrão mesmo na nuclear interna desse paciente com uma hiperrefletividade, uma banda hiperreflectiva, isso fala a favor do achado do PAN, né? Que é para Central Acute Middle Maculopathy. A gente teve um OCT esse ano. Antes da gente começar o Orbit oficialmente, a gente teve um OCT bem bacana discutindo PAN e AMN. E esse caso tem algumas drusas também. E lembrando que a gente teve um OCT excelente sobre diferenciação de drusas também. Quem não tiver assistido, procura lá no YouTube, no canal, que a gente consegue detalhar um pouco melhor isso. E aqui, aquele padrão no Anface, que estava descrito, a gente até falou disso no OCT também, como ele tem no PAN, às vezes esse achado de um local hiperreflectivo ali na retina média, né? Na nuclear interna, a nível da nuclear interna, aparece esse aspecto de samambaia. Bom, qual o manejo nesse caso aí? Vocês receberam esse paciente, lembraram de procurar placas na artéria, nos vasos arteriais retinianos, acharam? O que vocês fazem nesse momento? Exame de carótida, primeira coisa. Eu acho que isso é muito mais voltado para a parte clínica, sistêmica do paciente do que da parte ocular, né? Oclusão arterial, infelizmente, a gente não tem aquelas manobras heróicas de tentar diminuir a pressão, fazer manobras bidigitais. A gente vê que não tem um resultado muito efetivo, né? A intenção é de tentar deslocar o êmbolo um pouco mais para você diminuir o tamanho da área acometida. A gente sabe que isso não tem muito o que fazer. Uma outra coisa que tem sido discutido muito é a oxigenoterapia hiperbárica, né? Mas também resultados nem sempre favoráveis. O ideal hoje em dia é que você trate esses pacientes com oclusão iminente ou uma oclusão aguda arterial como um quadro de AVC mesmo, né? Então, não só pedir exame laboratorial, mas vale a pena, às vezes a logística é difícil, às vezes você assusta a família do paciente, ou assusta o paciente, mas se puder ele ser examinado rápido num serviço de urgência, isso faz diferença também. Mas eu concordo, o foco principal, né, Roisman, é na carótida desse paciente. Então, o que eu fiz lá na clínica foi fazer um encaminhamento para esse paciente passar com avaliação de um neuro urgente. A gente tem que lembrar também de arterite de célula gigante, se tiver, pelo menos procurar para saber se tem clínica disso, né? Mas lembrar da relação que pode existir também de uma oclusão com arterite de células gigantes. E eu sugeri no meu relatório que fizesse ecocardiograma, o Doppler de carótidas, e eu sempre faço um relatório, explico a família e tento enviar esse paciente. Passando 9 dias, você vê que a área de palidez da retina diminuiu um pouco, né? O trombo ali, o Hollenhorst ainda está ali. Ela voltou para fazer uma anjo, você vê que a anjo não tem uma área importante de isquemia naquele local, nada que chame muito atenção. E um mês depois, já com acompanhamento clínico bem próximo, eles acharam que o quadro de estenose aórtica dela tinha relação, anticoagularam ela.
mas esse paciente, felizmente, teve uma evolução boa, ela não teve um quadro isquêmico que tenha deixado sequela, eu não tenho microperimetria lá na clínica para ver como é que ficou esse paciente, mas ela ficou satisfeita, ela devagarinho foi sentindo melhora do escotoma dela, a mancha ficou menos perceptível, a visão, que era 20/30, voltou a ser 20/20 no olho esquerdo. E aqui o aspecto do OCT depois de um tempo, a foto não está muito boa, mas você vê que tem um afinamento na região foveal temporal ali, mas não tem mais aquela área hiperreflectiva que tem nas fases agudas. Que é evolução natural, né? Quando a gente tem uma alteração vascular que acomete essa parte média da retina. Agora, é muito provável que ela tenha, sim, ficado uma certa sequela, pelo menos uma diminuição da sensibilidade. Isso a gente vê muito em paciente com PAN, né? Com o achado PAN, né? Mas com essas oclusões arteriais. Não é incomum a gente ter essa alteração crônica, né? Provavelmente alguma sequela, sim, melhorou, com certeza, para você estar 20/20 agora, mas certamente ela vai ter uma sequela. Provavelmente sim. Eu acho que se tivesse uma microperimetria mesmo para conseguir medir isso objetivamente, ela provavelmente deve ter sim uma sequela, uma alteração. Uma mensagem que eu acho que é importante deixar é que pacientes com oclusão arterial, eles são pacientes com potencial de uma patologia sistêmica grave, né? Igual a gente estava comentando. Isso serve para a gente pensar numa obstrução de carótida, pode pensar num possível AVE, ou então, né, em outros tipos de êmbolo, a gente poderia pensar também numa origem cardíaca. É importante a gente lembrar que, dependendo do tipo de êmbolo que o paciente tem, e principalmente para esse paciente aí, por ele já ter uma alteração de aneurisma de aorta, a gente poderia pensar também que isso daí poderia estar causando um fluxo turbilhonado na região da aorta e que poderia ser uma fonte de êmbolo. Uma outra coisa que até você citou, que não é o caso dessa paciente, pelo que você falou, que você comentou que ela não é hipertensa, né? Mas existem os fatores de risco sistêmicos que são associados ao risco de trombose na retina e de embolização. E a hipertensão ela é associada ao aneurisma de aorta, mas você comentou nesse paciente aqui não é, mas a gente tem que lembrar que esses pacientes também merecem essa avaliação clínica, até para poder controlar essa questão aí do aneurisma da aorta, e também para diminuir a probabilidade do risco de dessa multifatoriedade aí que existe na formação dos trombos intraarteriais, sistemicamente falando. A maioria dos êmbolos são de colesterol e ficam na área de bifurcação dos vasos. E quando é de colesterol, ele vem de placa de aterosclerose, por isso que a origem principal é a carótida ali mesmo, né? Os que estão associados à valvopatia, às vezes são êmbolos de cálcio, e aí o aspecto dele não é tão amarelinho, ele é mais avermelhado, ele parece uma cor de uma catarata rubra, por exemplo, assim, um pedacinho. Lembrando que o delta T de tratamento clínico é muito pequeno, né? Muito curto. Então, se você não fizer, você pode tentar fazer a paracentese, a massagem com a lente, câmara hiperbárica, que mais? Manitol, né? São todos tratamentos descritos, mas o delta T tem que ser de algumas poucas horas. Então, também se chega a 3, 4 dias de baixa de visão, não adianta mais você ter esse efeito, essa motivação heróica aí, porque a isquemia já está feita, né? Então, agora, realmente, como a gente conversou, buscar avaliação sistêmica, porque existe um risco cardiovascular grande. E o Badaró também sugeriu lá a possibilidade de um êmbolo cardíaco, que obviamente pode ser, mas lembrando que o êmbolo cardíaco, normalmente a doença vai ser bilateral, né? Então, acho que esse tipo de raciocínio de lateralidade é extremamente importante, né? A gente, muitas vezes eu vejo alguém falando, dando uma sugestão de diagnóstico, eu faço, pô, mas essa é uma doença bilateral, tá unilateral, ou essa é uma doença unilateral, tá bilateral. Eu acho que isso tem que, na medicina nunca sempre, mas a linha de raciocínio que você segue. Lembrar que o fato da doença estar unilateral no momento não quer dizer que ela pode evoluir para bilateralidade. Claro que tem apresentações que podem aparecer mais comumente concomitantes e outras, eventualmente, posteriormente, né?
E já que você falou de oclusão, de êmbolo e tal, lembrar também de uma doença que a gente percebe muito pouco, que é a síndrome ocular isquêmica. O diagnóstico não é fácil, é um diagnóstico difícil, principalmente quando não tem a amaurose fugaz, que é o sintoma que a gente aprende na residência e que acaba direcionando o raciocínio. Muitas vezes ela aparece como uma neovascularização, um glaucoma neovascular, uma neovascularização de íris, uma hipotonia ocular, uma inflamação crônica que você fica enchendo lá de corticóide, tira corticóide, põe corticóide, e aquela inflamação não controla, né? E é o tipo de situação que a gente tem que sempre pensar em quem tem um risco cardiovascular grande e está numa situação que você não sabe muito bem, uma uveíte, uma coisa que você não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, o diagnóstico não é fácil, não. Ô, Rosman, você como grande clínico, né, que você tem essa habilidade também. Pensando nesse paciente que o Felipe apresentou aí, você acha que falta, falando em termos oftalmológicos mesmo, para fazer diagnóstico de oclusão de ramo arterial da retina, falta algum exame para fazer ou tá bom o exame clínico? Exame oftalmológico. Ocular mesmo, oftalmológico. Você acha que um exame clínico é o suficiente para você falar assim, eu tenho certeza que esse paciente teve uma oclusão arterial? Ou você acha que tem que ter algum exame complementar, tem que ter tomografia, tem que ter angiografia? Não sei se você está fazendo alguma pegadinha, mas Não, eu não, acho sem que pegadinha, sem pegadinha nenhuma. o exame clínico, para mim, é mais que o suficiente, né? Ele tinha lá um aspecto de pano à mácula, um nódulo de Rohlen-Rosch, meio que... E parabéns que você viu, que eu também não tinha reparado, eu estou fazendo isso do celular, não é desculpa, mas você foi lá no ponto, eu acho que isso prestar atenção no exame obviamente é fundamental, e para mim o exame clínico é mais que suficiente. Aliás, é um ponto até interessante que você tocou, né? Que a gente vê muito, quem não faz retina acaba pedindo angiografia muito mais do que precisa. Impressionante a quantidade de angiografia. Aí o cara vem, hoje mesmo, estava no consultório, o cara veio com a pasta daquele tamanho, não, mas eu fiz aqui, aí tem 3, 4 angiografias, você fala, meu Deus do céu, não tinha nada. E a angiografia às vezes confunde. Ele veio com uma alteração pigmentar na angiografia, ele veio preocupado que tinha alteração pigmentar. Primeiro que eu nem vi essa alteração pigmentar que a angiografia mostrou ali, né, que estava no laudo. E segundo que, whatever, sei lá, alteração X ali, né, não precisava daquele exame. Pô, o cara fez um exame contrastado. Então, não acho que a angiografia, se fizer, vai mostrar que tem uma alteração da perfusão. Se mostrar, porque às vezes também depois de um tempo a angiografia vai vir normal, então se mostrar alguma coisa, talvez nem mostre. A tomografia, se pegar no momento inicial, vai mostrar o PAN ou um espessamento da retina interna. Também se pegar um tempo depois, vai mostrar o afinamento da retina interna. Quer dizer, a gente já sabe o que vai dar, né? Então não precisa... Sinceramente, mas não precisa. Exatamente isso que eu queria discutir mesmo, que eu acho que para fazer diagnóstico de oclusões vasculares arteriais não tem necessidade da gente fazer exame complementar. Eu acho que é mais importante a gente pensar na parte clínica do paciente, ao invés de fazer ele perder tempo fazendo exame da parte oftalmológica. Mas a gente tem que documentar, claro, a gente tem que deixar as coisas o mais fáceis de serem feitas o diagnóstico possível, mas a gente não pode esquecer que isso não pode atrasar uma conduta clínica que pode realmente colocar a vida desse paciente em jogo. Né? E já que você está falando nisso, da retina vai depender muito pouco da nossa intervenção ali imediata, né, numa conduta imediata nossa, mas uma intervenção clínica altera muito o prognóstico de vida desse paciente. Então, não era pegadinha, não, era exatamente para chamar a atenção disso, que o diagnóstico é clínico, exame complementar vem só para florear, mas o diagnóstico não depende desses exames complementares que a gente está falando. E já que você está falando disso, da importância da clínica e tal, muitas vezes a arterite temporal pode se apresentar como uma oclusão de artéria central, tá? Então, às vezes, você não vai ter o aspecto da neurite ótica isquêmica, que, aliás, tem um aspecto bem típico, né? Um nervo bem avermelhado, ele não é tão protruso, mas ele é bem avermelhado, com as bordas borradas, às vezes com as hemorragias peripapilares, que é o aspecto típico da noia arterítica ou não arterítica. Mas, às vezes, a noia, a arterite temporal se apresenta como uma oclusão de artéria central, que você muitas vezes não acha o nódulo de Rohlen-Rosch, mas segue nessa linha de raciocínio clínico e de investigação. Só que diferente das doenças não arterísticas, das doenças ateroscleróticas, se você não tratar, o cara pode comprometer o outro olho imediatamente, né? Então, por ser uma situação inflamatória, vasculítica,
Isso é muito importante também, não é algo que vem de primeira para você pensar em arterite temporal numa oclusão de artéria central. É legal para Eu quem acho está que desculpa, Du, pode falar. Felipe, não, eu acho que um ponto importante, que eu acho que vocês até comentaram de certa forma, mas não diretamente, para dizer se você precisa ou não de exames complementares, é entender a história do paciente e também saber como é que esse paciente é hipertenso, se o paciente tem dislipidemia. Porque, por exemplo, uma coisa é esse achado numa paciente mulher jovem, que você pode pensar, por exemplo, numa síndrome de anticorpo antifosfolípide, entendeu? E outra coisa é você pegar numa paciente que já tem alteração de hipertensão, de dislipidemia, etc. Então, o paciente como um todo, ele também vai dar o sinal, como, por exemplo, na arterite ciática gigante, às vezes ele vai ter a dor, a palpação temporal, etc. Então, tem toda a clínica do paciente que vai te nortear ou não, porque é o que o Badaro falou. Eu tive uma paciente que, é claro, é um quadro totalmente diferente, mas que mostra bem, ilustra bem o que o Badaro falou, sobre você agir de uma forma correta para você ter o melhor resultado para o paciente. Uma paciente que chegou para fazer um exame de tomografia de coerência óptica solicitado por um oftalmologista geral, investigando uma alteração macular. O paciente fez o exame, tinha uma membrana neovascular clássica, né? Não tinha muito clássica, que eu digo assim, característica. E aí, até a paciente pegar o resultado do exame, marcar um retorno com o oftalmologista geral e depois ser referenciada para fazer o tratamento, a paciente já ficou com uma cicatriz disciforme. Então, assim, se o oftalmologista geral tivesse encaminhado direto, como no nosso caso aqui, é mandar para o cardiologista, se você referenciar o paciente de uma forma mais dinâmica, você está ajudando o paciente. Às vezes, o oftalmologista ou o médico, ele faz muito mais por ego, inteiro o diagnóstico, fala assim, eu que fiz esse diagnóstico, e no final ele acaba atrapalhando o paciente. Eu acho que esse comentário, essa pergunta do Badaró foi muito legal para organizar a ideia, principalmente de quem não é retinólogo e está assistindo, ou quem trabalha em urgência. Se você tiver 3 pedidos ali, um pedido de exame, que tem lá anjo, ACT, que você fazer o xizinho, tem um pedido que é o encaminhamento por retinólogo, e tiver uma folha em branco ali, nesse caso, você vai pegar a folha em branco, escrever um relatório e mandar esse paciente para o clínico. Você pode escolher um papel só. Você vai escolher esse paciente de mandar ele para o clínico. Você não vai pedir o exame e esperar ele ser avaliado por um especialista, não. Você vai mandar ele para resolver o problema mais sério e depois a gente vai acompanhar esse paciente. Achei que foi muito boa a pergunta, Badaró. É isso, a gente lembrar de colocar a ordem certa nas coisas, né? No caso aí, a gente passa a ser até um coadjuvante. O oftalmologista é um coadjuvante dessa situação e o clínico é que vai realmente ser o médico mais importante dessa situação aí, nesse contexto de oclusões arteriais que são potencialmente graves. É um paciente que, com certeza, ele tem um risco alto de uma situação cardiovascular que pode, inclusive, comprometer a vida ou outras sequelas sistêmicas mais graves também. Mas a gente, claro que não vai deixar de fazer os exames oftalmológicos, né? É só a gente colocar prioridade nas coisas. É isso que é a mensagem que a gente tem que falar. Algum outro comentário? Acho que não. Então pronto, gente. Fica essa mensagem. Casos de oclusão arterial são casos que realmente são menos comuns que os casos das oclusões venosas. E apesar de serem oclusões vasculares da retina, eles têm fisiopatologia totalmente diferente, eles têm histórias clínicas diferentes. E é importante entender quando que o paciente pode ser acometido por um e por outro e colocar as condutas certas nas ordens certas, pelo bem do paciente e pelo bem da visão dele também. Então fica essa mensagem para vocês. Se vocês, novamente, a gente deixa à disposição aqui, se quiserem apresentar algum caso, entre em contato comigo no direct. E se tiver algum amigo seu que precisa assistir esse caso, que precisa receber essas insights que a gente está falando aqui, encaminha, segue a gente lá no YouTube, que a gente tem outros casos do Grandhound lá, e a gente vai discutindo sempre aqui com essa linha de raciocínio do Orbit para você poder lembrar da gente na hora que você estiver atendendo, na hora que você estiver no seu dia a dia do seu consultório, você lembrar de uma dica que a gente falou aqui e colocar em prática no seu dia a dia, que é para isso que a gente está aqui, é para trazer o bem para o médico e para o médico colocar na vida dessas pessoas que eles estão assistindo, gente. Deixa eu dar uma dica também. Felipe. Escutem o Grandhound no carro. É sensacional também. O Grandhound que eu não participo, mas que eu quero ver depois como ficou. É claro que não vai dar para você pegar o celular e ficar vendo o Rolling Horse enquanto dirige,
Depois você volta no caso e vê as coisas que você precisava ver. Mas só de ouvir é uma coisa bem dinâmica, bem interessante. Parece um podcast mesmo, né? Legal. E eu ainda vou competir com o Netflix, Felipe. Eu vou colocar a ideia é colocar o Grandhound para a pessoa assistir no domingo de tarde. A hora que tiver nada para fazer, ele vai assistir o Grandhound ali na TV dele, ao invés de ele assistir a série do Netflix, que não leva a lugar nenhum. Tá órfão de série, acabou aquela série, não tem o que assistir. Não é nem o que não tem o que fazer, não. O cara vai ter o que fazer, mas ele vai preferir assistir o podcast. Concorrência brava da Netflix, vocês estão ousados. É isso aí. Valeu, gente. Mas é isso, gente. Até a próxima. Quem tiver comentários, manda a gente aqui embaixo e a gente vai conversando, tá? Tá bom. Até mais. Valeu, obrigado, Felipe. Obrigado, Edu. Obrigado, Roisman. Até o próximo Grandhound do Orbit.